Tem uma pergunta recorrente nos últimos anos. O Brasil continua sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Continua, principalmente pelo processo reencarnatório que se deu aqui nesse país. Então, é uma pátria que recebeu uma leva imensa de espíritos, todos com experiências muito ruins, né? Experiências muito tenebrosas na Europa, durante mais de 1000 anos, e encontram aqui, no ambiente rude, nas dificuldades de um país que está se construindo, encontram aqui os desafios que vão purificar suas almas. Milhares já conseguiram a sua redenção espiritual aqui, nessa pátria, e muitos estão em vias de conquistar a sua. Porque, da ótica dos espíritos desencarnados, o que para nós constitui problema, demérito, para os espíritos são filtros de purificação da alma imortal. E é essa ótica que nós precisamos ter para poder enxergar a potencialidade do Brasil. Essa pergunta sempre vem à tona por causa dos inúmeros casos de corrupção, de desvio de dinheiro público. Exatamente, esses são os políticos da Europa, vindos de Roma, vindos de Jerusalém, de todos os recantos do mundo, que já têm no seu currículo 2000, 3000 anos de corrupção, de desvio na área do poder e que vão resgatar como? Não tem outro meio, né? O resgate deles se dá voltando ao ambiente político até que eles possam acertar e, principalmente, até que eles possam sanar o débito coletivo que eles contraíram ao longo dos milênios. Isso vale para os políticos, isso vale para aqueles que foram detentores de posse, vale para os detentores de inteligência, que subverteram a massa manipulando com a sua inteligência, vale para os artistas que também faliram na sua missão de levar a verdade e o belo, vale para todos, não é? Nós sempre regressamos ao palco dos nossos erros para que a gente possa refazer. Quantas vezes forem necessárias. É da lei. O Brasil é a maior nação espírita do mundo e uma das maiores nações católicas e evangélicas. Tem um compromisso espiritual aí, né? Tem um compromisso. Até porque, retomando o que a gente já tinha falado, né, todos esses espíritos que estiveram ligados ao clero, que tiveram ligados à reforma protestante e outros oriundos de diversos movimentos religiosos foram reunidos aqui no Brasil. Porque falharam enormemente na área da religião e um grande percentual está no movimento espírita. Isso é uma coisa preocupante? Não, porque eu digo assim, é natural, é do processo evolutivo. Né? Às vezes a gente se assusta porque nós temos uma visão imediatista de que as questões vão ser resolvidas num período de 50, 70 anos. Né? E o planejamento do mundo espiritual, a gente depreende isso pela conversa de Jesus com Públio Lentulus. O planejamento espiritual é para 1000, 2000, 3000 anos, não são para 30 anos. Né? Você não remove deficiências do espírito imortal com uma encarnação. Não é assim que acontece. E agora, de posse desse conteúdo luminoso da doutrina espírita, sabendo exatamente como é que é o processo de iluminação espiritual, todos esses que falharam na área da religião estão tendo uma oportunidade única na história da humanidade, porque nunca nós tivemos o conhecimento assim tão claramente exposto, tão claramente explicado como agora. Então é uma oportunidade maravilhosa. A gente fala muito da corrupção dos dirigentes, dos governantes, mas também há os atos de corrupção das pessoas comuns, né? Eu me recordo de uma pergunta que uma vez o Chico fez para o Emmanuel, e talvez impressionado com as notícias, com a criminalidade, e ele perguntou para o Emmanuel assim: Emmanuel, o que é um criminoso? E aí o Emmanuel respondeu: é qualquer um de nós que foi descoberto.
Porque é muito fácil nós examinarmos aqueles que são detentores de poder, seja o poder político, seja o poder econômico, e falar, eles corrompem, mas e a nossa história evolutiva? Ela não é de pureza. Né? E a corrupção que nós fizemos perante as leis divinas? Há quantos séculos nós estamos ferindo as leis divinas? Há quantos séculos nós estamos arquitetando projetos de felicidade puramente egoísta que ferem a lei divina, que ferem a estabilidade, o equilíbrio emocional de outros seres para que nós possamos gozar egoisticamente alguma vantagem? Há quantos séculos nós estamos fazendo isso? Então, se nós formos usar a palavra corrupção na sua acepção bíblica, todos nós encarnados somos corruptos. Todos nós temos algum tipo de delito. Todos temos corrupções. Todos nós corrompemos. Uns na área do poder, outros na área do emprego dos recursos materiais, outros na área da sexualidade, outros na área do intelecto. Todos corrompidos. Mas todos recebendo da misericórdia divina oportunidades e instrumentos para purificar, né? Para regenerar. Né? Porque o que está corrompido tem que ser regenerado. Mudando de assunto e já para a gente caminhar para o encerramento dessa entrevista, você participa do Congresso Espírita de Uberlândia já há alguns anos. E este ano o tema são as bem-aventuranças de Jesus. As bem-aventuranças ainda são importantes, necessárias para nós? Não. As bem-aventuranças ainda não foram compreendidas, né? Porque elas constituem uma declaração da vida universal. As bem-aventuranças são como princípios da lei universal que vigora nos mundos ditosos. Então, um dia que o nosso orbe, que o nosso planeta, incorporar os princípios das bem-aventuranças, nós seremos levados à escala dos mundos felizes. Porque nos mundos felizes, aquele é o padrão de conduta e, mais do que isso, aquela, né, é a escala de valores. Percebe? Porque no mundo de expiação e prova, quem recebe a medalha? O mais esperto, aquele que venceu mesmo à custa da esperteza, do crime, do tirar. Os heróis são generais que mataram milhares, inclusive crianças e mulheres. Então há uma subversão total de valores. E nas bem-aventuranças nós temos uma escala de valores que não é a escala do mundo corporal. É uma escala de valores do espírito imortal. Não é? Então lá o herói não é o famoso, não é o que está aparecendo. Não. O herói é o mais humilde. É o que mais serve. Então a humildade é um valor supremo que dignifica a alma. Aqui a humildade não tem valor. A humildade não tem valor. Né? Então a gente percebe que é um desafio. As bem-aventuranças são um desafio. Mas não tem problema, nós vamos encarnar milhares de vezes até que um dia a gente descubra que aquele padrão é o padrão real da felicidade espiritual verdadeira e eterna.